Muito bem, voltando aqui com o nosso programa EBD no Rádio, hoje, terça-feira, tá certo? Já estamos aqui na minha mão, a lição dos pré-adolescentes, que é de 11 a 12 anos, tá bom? Que nesse primeiro trimestre de 2024, está estudando o tema A Bíblia, um livro inspirado por Deus, né? Já estamos chegando na lição de número 7, né? Número 8, já estamos chegando na lição número 8, e o tema da lição número 8 para o próximo domingo da nossa escola bíblica dominical. Só informar aqui os meus queridos alunos, professores, tá? Esse tema é importante para os nossos adolescentes, né? Para os nossos pré-adolescentes. E o tema da lição deles, que vamos estudar no próximo domingo, tá aqui, deixa eu localizar aqui na revista, aqui a lição número 8. O tema é o que os profetas disseram, tá certo? E essa lição está baseada em Amós, capítulo 3, versículo 3 ao 8, tá certo? E nós temos aqui os objetivos da aula para o próximo domingo, para que o professor possa trabalhar com os nossos alunos, distinguir as características dos profetas do Antigo Testamento, apontar a cristologia dos profetas, tá certo? Que eles estavam em conformidade com Cristo, que eles estavam anunciando, porque todo o Velho Testamento aponta para o cumprimento, tá certo? E a realização do Novo Testamento, tá bom? E o terceiro objetivo é o ministério profético na igreja. Então, esses são os objetivos desta lição de pré-adolescente. Mas, querido professor, querido aluno, além desse objetivo que é estabelecido pelo autor da lição, é claro que o professor tem a liberdade para também, dentro desse conteúdo, criar os seus objetivos, né? Porque vivemos em uma realidade, você conhece a sua classe, a realidade da sua classe, você tem essa liberdade, além desses três que é proposto pela lição, você também pode criar os seus objetivos que você achar necessário, como por exemplo, os profetas do Antigo Testamento formavam um grupo de pessoas diversificadas, né? Uma proposta, tá certo? Em todo o Novo Testamento temos testemunhos dos profetas e da manifestação das profecias, tá certo? Esses são os outros objetivos que você pode estar elaborando aí na sua classe com os seus alunos, tá bom? Então, repetindo o tema da lição de número 8 para o próximo domingo, que os profetas disseram, né? O que eles disseram, tá bom? Esse é o tema da lição dos nossos pré-adolescentes. Você vai acompanhar no canal, aqui mostrando para você a lição, tá certo? A capa da lição, a lição de pré-adolescente. Vamos de música, Léo, dentro do nosso programa EBD no Rádio, e essa música de hoje, de agora, é para os professores da área 2. Área 2, todos os professores da área 2, recebam essa canção aqui do nosso programa EBD no Rádio. Muito bem, Leonardo. Estamos de volta aqui no estúdio, né? E aqui comigo está meu amigo Osaías Alves, que é seu entrevistado de hoje, né? Ele quer ser entrevistado de hoje. Ele ainda tem uma lição de 1900 e não sei quanto, ainda tem um barquinho. 1900 nada, 1800, né? Ainda tem um barquinho na capa. Ele disse que não tem figurinha, que ele gosta de lição que tem figurinha para ele olhar. Então ele vai para a turma de criança, vai ter professor de criança que tem figurinha. Está aqui comigo no estúdio meu amigo Osaías Alves, nosso querido irmão produtor, diretor aqui das nossas programações, da nossa emissora, tá bom? Queridos irmãos, estamos agora com a lição de número 8 da classe dos adolescentes, que é uma outra classe que vai dos 13 aos 14 anos, né? Que nesse trimestre de 2024, nesse primeiro trimestre de 2024, está estudando a história da salvação, né? E a lição do próximo domingo, a lição de número 8, tem o tema o novo nascimento e a justificação. Esse é o tema da lição dos nossos adolescentes. E essa lição ela tem como objetivo, querido professor, querido aluno, a apontar, não é, um conceito de o Novo Testamento, o que ele representa, o que ele significa para a nossa era cristã. Também explicar, não é, o significado da justificação como um ato judicial de Deus, tá? Não só isso, mas também diferenciar o que é a regeneração e o que é a justificação. Então, esse tema é muito importante para estes alunos desta classe, que precisa ter essa compreensão e esse entendimento do que é a salvação, do que é a justificação,
do que é a regeneração, tá bom? Porque nós precisamos botar isso no entendimento desses adolescentes, para eles terem a compreensão exata dos seus significados, da responsabilidade de manter essa salvação, porque nós não cremos uma vez salvo, salvo para sempre, mas é uma condicional, e a lição aqui ela usa um termo jurídico, quando ela diz o ato judicial de Deus, né, do significado da justificação, um processo que nós passamos para podermos alcançar essa justificação na pessoa bendita de Jesus. Então, essa lição é de suma importância, porque vai estar trabalhando a historicidade da nossa salvação, os processos da nossa salvação, como ela chegou até nós, tá bom? Então, esse é o assunto da classe dos nossos adolescentes, ok? Está na minha mão também aqui, querido professor, querido aluno, a lição de juvenis, que já são de 17 a 15, de 15 a 17 anos, que nesse trimestre está estudando o tema Feliz por Inteiro, o que Deus preparou para mim. Estamos chegando na lição de número 8 também, e o tema da lição é como vencer as influências mundanas, tá bom? Esse é o assunto da lição dos nossos juvenis. Como vencer? Ontem no programa Reflexão, no programa Saudosa Lembrança, tivemos uma palavra sobre esse tema, né, praticamente, resistindo às paixões humanas, que também, de certa forma, compõem as influências mundanas que querem nos afastar da presença de Deus. E o professor deverá trabalhar com nossos alunos, essa faixa etária, devem definir o termo mundano. O que significa mundanismo? Como vemos isso, né? De onde gerou esse termo, de onde ele nasceu, tá? E o que ele representa para o mundo cristão, não só para os jovens, porque a gente pensa assim, o mundanismo, o mundo, jovens, tal. Não, querido, infelizmente esse termo mundanismo ele é aplicado em todas as instâncias da nossa vida, tá bom? Então, um dos objetivos dessa nossa lição é isso, é definir esse termo mundano e mundanismo e refletir sobre a influência do mundo, tá bom, na vida dos nossos jovens. E por último, objetivo é praticar os passos para vencer as influências, né? E essa lição ela tem 3 tópicos, como também a lição dos adultos, né? Nossa lição ela é didaticamente bem distribuída para que os nossos professores tenham a liberdade de incrementá-la, tá? Eu ouço muito professor dizer assim, irmão Ribamar, o conteúdo da lição é muito pouco, o conteúdo que ele fala no sentido de escrita, né? É muito pouco, é só de uma página e tal. Não, querido, a lição bíblica, o tema que ela é proposto aqui, você que é estudante, você que já fez a redação, né? Eu sempre digo isso, que o tema da lição é como se fosse uma redação. Ela traz apenas o tema, tá bom? O tema, e com base nesse tema você vai criar a sua aula. Daí, querido professor, querido mestre, querido orientador, daí a importância do professor fazer o seu plano de aula. Daí a importância do professor trabalhar, não é? Mesmo que você não trabalhe o plano de aula naquela metodologia científica e tal, mas trabalhar, porque nós sabemos como os nossos professores da classe de escola dominical, a maioria não tem a formação pedagógica, tá certo? Mas isso a nossa superintendência tem trabalhado, ensinando aos nossos professores fazerem o seu plano de aula. Mas vai que você não sabe fazer um plano de aula. Vamos lá, vamos trabalhar essa última hipótese, que você não saiba fazer um plano de aula escrito. Mas faça um plano de aula mental, né? Mentalize, trabalhe esse tópico na sua mente e desenvolva aonde você quer chegar, tá certo? Então a nossa lição já vem bem trabalhadinha, ela vem já mesmo aqui bem esmiuçada, tá bom, querido? Então o primeiro tópico da lição é como vencer as influências do mundo, tá? Segundo, influência do mundanismo, de onde vem, quando vem e porque temos que passar por isso, tá certo? Esse é o subtópico. E o terceiro tópico é como vencer o mundanismo, tá bom? Então esse é o tema da nossa lição. De quem vem ser o mundanismo é o primeiro tópico, e o último tópico é como vencer o mundanismo. Aí quais as transformações da mente,
como com a busca pela santidade, são os tópicos, subtópicos, e como com os olhar na eternidade. Tá bom? Então, a lição de juvenis está bem legal, usar aqui a linguagem dos nossos adolescentes, nossos jovens, está bem legal, tá bom? Léo, me traz uma canção, mas dentro do nosso programa EBD no rádio, e essa canção agora eu quero oferecer para os meus irmãos, professores e coordenadores da Área 3. Área 3, composta aí por as congregações Filadélfia, no Berro da Areia, Monte Erezim, ali no Presidente Médici, Oásis de Deus, na rua Rui Barbosa e Rua do Cajueiro, ou Kadosh, na rua Jorge José de Mendonça, também conhecido como Rua do Cajueiro. Vamos de música, Leonardo, e eu volto já. Muito bem. Estamos voltando com mais um bloco aqui dentro do nosso programa EBD no rádio. Hoje é terça-feira. Tá certo? Estamos aqui socializando os conteúdos da nossa escola bíblica dominical. Pelo menos aqui nós temos 5 conteúdos que são estudados na nossa escola dominical, tá certo? E mas por que isso? Porque a escola dominical ela não compõe só a classe de adultos, né? Existem essas outras classes que é interessante que a igreja como um todo tome ciência e conhecimento dessas outras classes, né? Desses outros conteúdos que são estudados, tá bom? Então, aqui na minha mão, a escola dominical, se ela funcionar com a sua capacidade normal, são cerca de 12 classes, ou seja, 12 cursos bíblicos que são ministrados na nossa escola bíblica dominical. Vou repetir, você, meu irmão, que tem vontade de fazer um curso de teologia e não tem condição de pagar as mensalidades, eu te apresento a Escola Bíblica Dominical, que é uma escola teológica. Vou repetir para você entender. A Escola Bíblica Dominical ela é uma escola teológica, tá certo? Que oferece gratuitamente para você 12 cursos bíblicos. Vou repetir. A Escola Bíblica Dominical é uma escola teológica que oferece gratuitamente para você, para sua família, para sua criança, 12 cursos bíblicos gratuitos, tá bom? Então não perca essa maravilhosa oportunidade. E deixa eu dizer uma coisa interessante para você aqui, né? Que na Escola Bíblica Dominical, a formação de cursos apenas para as classes de 0 a 2 anos, até aos 17 anos. Tá? Essas classes, elas fazem, digamos assim, colação de grau, ou seja, elas recebem a diplomação pela conclusão dos cursos que são cursados. Já de 18 anos a 100 anos, olha que coisa interessante, né? De 18 anos a 100 anos não tem formação, tá? Você é um curso permanente, quer dizer, é uma aprendizagem até que finde a vida, tá? Que coisa interessante, a nossa escola dominical, diferentemente dos outros cursos que têm as suas conclusões, o curso de teologia, nessa faixa etária de 18 aos 100 anos, ela é um curso permanente, tá? E é importante se você está lá na nossa escola bíblica dominical, tá bom? E os nossos jovens, queridos professores, queridos alunos dessa semana, estão estudando o tema O Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas, a doutrina bíblica como base para uma caminhada cristã vitoriosa. É o tema do primeiro trimestre de 24 na classe dos jovens. Quem são os jovens, irmão Ribamar? Aí vai depender, né, da sua idade psicologicamente, né? Jovem geralmente é de 18 a 24 anos, pelo menos é isso que os coordenadores pedagógicos da CPAD colocaram, de 18 a 24 anos. Mas se você se sente jovem, tá? Não envelhece a sua mente, não envelhece, pode envelhecer o rosto, mas a sua mente continua jovial, então você pode se considerar um jovem, tá bom? Querido, então essa é a lição do próximo domingo, vamos estar estudando a sã doutrina. Olha que coisa maravilhosa, o pastor Raposo ontem no culto de doutrina, ele ministrou, deu uma palhinha da lição de número 11, se não me falhar a memória, na classe dos adultos, tá bom? Esse tema, a sã doutrina, e o texto principal dessa lição, ela está em Judas 20 e 21, tá bom? Esse é o tema da lição
jovens. Ele diz o seguinte: a sã doutrina vem de Deus e deve nortear a vida do crente. A sã doutrina vem de Deus, tá bom? E essa lição está dividida em 3 pontos, como sempre, como todas as lições. O que é doutrina? O que significa doutrina? Doutrina no Antigo Testamento, doutrina no Novo Testamento. Esse é o tópico e subtópico, tá certo? E o segundo ponto vai falar: doutrina vem de Deus para os crentes. A doutrina que vem de Deus, a doutrina que vem para os crentes, tá certo? E a entrega da doutrina, tá bom? E o terceiro tópico é: doutrina é a base da conduta do crente. Então, querido professor, queridos jovens, não perca a oportunidade de estar aprendendo. Deixa eu mostrar para você que vai acompanhar no canal. Mostrar para você aqui a capa da lição, tá bom? Não perca essa grande oportunidade de aprender esse tema maravilhoso. E aqui é mais um curso bíblico, tá certo? Que nesse trimestre está estudando as sãs doutrinas, a importância dela para a vida dos nossos jovens, que vai de 18 a 24 anos, tá bom? Leonardo, prepara mais uma canção e eu trago já a lição de jovens. E a da nossa superintendente, irmã Rosimar Monteiro, está mandando aqui um alô especial, um alô a todos os coordenadores e secretários da nossa escola bíblica dominical, tá bom? Aqui um alô, um abraço especial aí para minha querida irmã Rosimar Monteiro, nossa superintendente geral aqui da escola bíblica dominical em Bacabal. Um abraço, meus queridos, um abraço, e voltamos já com a nossa lição de adulto. Ok, como diz aí um cidadão brasileiro, né? Ok, meu amigo Leonardo, quero abraçar nesse momento meu amigo José Nilson, aí ligado com a gente. Ele manda um alô, um abraço a todos os professores da Escola Bíblica Dominical aí na Peniel. José Nilson aí faz parte da nossa superintendência da Escola Dominical, tá certo? Aqui em Bacabal. Ele manda um abraço especial, um alô a todos os o coordenador, o secretário e a todos os professores aí na congregação Peniel no Alto Cururupu, tá bom? Um abraço, meu amigo José Nilson, nesta manhã de terça-feira. Que esteja tudo bem com você, com a sua casa e com a sua família, tá bom? Com a sua família. Quero abraçar e cumprimentar também nesse bloco, abraçar a todos os meus irmãos dos interiores, tá certo, que estão ligados com a gente, aos meus irmãos que estão retransmitindo pelas suas amplificadoras, como é o caso do meu querido irmão Ribamar, o meu amigo Ribamar, aí no município de Canabrava, município de Água Doce, tá bom? Ele manda aqui, toda vez ele manda foto aqui do seu estúdio lá, da sua voz, onde ele transmite, onde ele abençoa o povoado, retransmitindo a nossa programação, né? Ele mandou aqui na foto do estúdio, tá certo? Lá da sua voz, que retransmite a nossa programação, tá bom? Um abraço também para meu irmão Adriano, em Serra dos Montes, também retransmitindo o nosso programa. Um abraço aos ouvintes da voz do meu amigo Rogaciano, em Barra do Corda, também retransmitindo a nossa programação. Nosso muito obrigado por estar cooperando com a divulgação do Evangelho, da divulgação do Reino de Deus, tá bom? Abraçar também o irmão Marcos e o irmão Júnior e a irmã Lindalva, aqui também na final da Djalma Dutra, também com a voz retransmitindo ali a nossa programação. Um abraço aos funcionários, aos colaboradores do Matadouro Público, que nesse momento também estão ouvindo a nossa programação através da voz do irmão Marcos, através da voz aí do irmão Júnior, tá certo? Que ambos retransmitem aí a nossa programação. E por extensão, essa voz do Marcos, ela chega também até na Sapucaíba, Sapucaíba também se ouve lá a voz do irmão Marcos. Então um abraço especial a todos esses meus irmãos que estão retransmitindo a nossa programação nesta manhã de terça-feira. Queridos irmãos, estamos chegando na lição dos nossos adultos, a lição de número 8, né? Que tem como tema a disciplina na igreja. E nesse trimestre, a classe dos adultos está estudando a temática o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Este é o tema geral da lição dos nossos adultos.
E a lição para o próximo domingo, dia 25 de fevereiro de 24, lição de número 8, como já citamos, o tema, a disciplina na igreja. O nosso texto áureo está em Hebreus, capítulo 12, versículo 5, que nos diz: E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filho amado, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaie quando por ele fores repreendidos. Hebreus 12, verso 5. A nossa verdade prática nos diz: a disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo, tá? E essa lição, como sempre, ela está em 3 pontos, dividida. Primeiro ponto, a necessidade da disciplina bíblica. Aí vai dizer que Deus é santo, que a igreja é santa, e quando a igreja não disciplina, os resultados de quando a igreja não disciplina, tá certo? E a sinopse desse tópico 1, a santidade é um dos atributos de Deus, e por isso é uma das causas que justificam a necessidade da disciplina na igreja, tá? Já no nosso tópico 2 vai trabalhar o propósito da disciplina. É manter a honra de Cristo, frear o comportamento pecaminoso, não tolerar a prática do pecado, tá certo? São os subtópicos da nossa lição. Isso no tópico 2. E agora no tópico 3. Essa não. Tá aqui o tópico 3. As formas de disciplina, tá certo? A disciplina como modo de correção e a disciplina como forma de restauração. E ainda trabalhando esse tema, a disciplina como modo de exclusão. E a sinopse do tópico 3 vai dizer: a disciplina faz com que as pessoas atingida pelo pecado seja restaurada ao seu anterior estado de bem-estar com Deus, tá? E o sinopse do tópico 2 vai dizer: o propósito da disciplina cristã está no feito de que ela mantém a honra de Cristo na conduta do crente e põe um freio com um comportamento pecaminoso. Queridos irmãos, a importância da disciplina na igreja. A igreja, como ela é formada de seres humanos, e diga-se de passagem, seres humanos imperfeitos, não é? Que não chegamos à estatura ainda de varão perfeitos, então estamos sujeitos às falhas. E como todos os departamentos, todas as repartições têm as suas normatividades, na igreja também tem a sua normatividade. Na igreja também tem um critério de comportamento, de relacionamento do cristão, do salvo, com Cristo e com a igreja. E a disciplina, ela tem esses 2 sentidos, de coordenar, digamos assim, de coordenar a minha vida, o meu relacionamento com Cristo, que é santo, que é justo, que é perfeito, e também com a igreja. Embora que alguns segmentos cristãos ignorem o fato da disciplina, porque eles olham a disciplina apenas como um lado pejorativo, apenas como um lado que não se deve ser aplicado, se deve aceitar a conduta do crente, a conduta do cristão, como ele esteja, como ele se desenvolve, como ele se comporta, né? E que não podemos constranger as pessoas. Não, é claro que você que é mais antigo do que eu na igreja, mas eu já só tenho 30 anos, mais 40 anos atrás, como era aplicado, é claro, de forma abrupta, de forma que não restaurava as pessoas, porque veja só, querido, o propósito da disciplina é restaurar, jamais é afastar, jamais é excluir, mas sim é restaurar. E esse restauramento, com certeza, envolve um processo de amor. Eu sempre, quando eu trabalho pelas congregações, estou trabalhando a disciplina prática, irmão. Eu sempre gosto de trazer a teologia prática. Deixa a teologia teórica para os teólogos, né? Mas eu gosto de trabalhar a teologia prática na congregação. E aí os irmãos, às vezes, querem se afastar, querem se distanciar. Eu digo, não, querido, você não está desviado, você não deve se afastar, você deve congregar regularmente, como se vinha tendo na sua vida natural, porque você está apenas
Você foi apenas alertado de um caminho errante que você estava e que você precisa voltar para Cristo. Porque o erro da igreja, sobretudo no passado, falando no passado, foi de tratar as pessoas que estão passando por esse processo como se essas pessoas foram disciplinadas. Há relatos antigamente, que a pessoa, quando passava no processo de disciplina, era até proibida a pessoa ser cumprimentada com a paz do Senhor, porque na visão dessas pessoas, aquela pessoa não tinha a paz, né? Não tinha paz. E quanto, na realidade, o processo de disciplina bíblica não trata nada disso. Trata de restaurar uma pessoa que por algum motivo, por algum descuido, tá certo? Houve um deslize, e essa pessoa precisa ser restaurada ao corpo de Cristo, porque a disciplina, como eu já disse, ela tem a de mão dupla, ela tem esse processo de disciplinar o nosso comportamento diante de Cristo, da igreja, tá certo? Diante de Cristo. Por quê? Porque Deus é santo, irmão. E Deus, a sua santidade, não tolera o pecado. E diante da igreja, para mostrar para os outros membros da igreja que a igreja é um organismo vivo e sério e que impõe respeito, sobretudo, que impõe respeito. Porque, como já dizia algum pregador, o ser humano, querido irmão, me parece que Silas Malafaia citava sempre isso em suas mensagens, o ser humano, ele precisa de limite. Porque se o ser humano não tiver limite, ele se destrói. E a disciplina é isso, é para impor, é para colocar um limite em um ato errante do irmão, tá certo? E a igreja, graças a Deus, principalmente a Assembleia de Deus, tem compreendido, né? Nesse sentido, o que se trata o propósito da disciplina, porque sempre restaurar o irmão, jamais perder o irmão, jamais jogar o irmão, deixar lá num canto, não, de maneira nenhuma, o processo, porque, queridos, nós estamos aqui nesse mundo, e como o mundo oferece muitas coisas, né? E às vezes qualquer um de nós, não vá pensar você, não, mas o irmão deslizou, esse irmão é isso, esse irmão, não, peraí, filho, nem assim não. Assim como esse irmão houve esse deslize, você também pode. E é interessante dizer que em todos esses atos errantes nossos aqui, nós contamos com a misericórdia de Deus, e a disciplina é mais uma forma do ato misericordioso de Deus, de nos restaurar novamente com Ele, de mantermos com Ele a comunhão. Queridos, porque a nossa vida cristã aqui, nós precisamos mais do que nunca manter essa comunhão com Deus, manter essa comunhão mais restrita com o Pai, tá certo? Porque a nossa vida aqui nessa terra, nós também podemos desfrutar de um pedacinho do céu, uma vez que nós estabelecemos essa comunhão com Deus, essa paz de espírito. Oh, coisa linda, irmão, quando nós como cristãos não temos nenhum impedimento de nos achegarmos à presença de Deus, de entrarmos nos santuários de Deus, né? E para isso é que nossa conduta precisa estar alicerçada na palavra, para que o adversário de nossas almas não tenha com que nos acusar, né? Não tem com que nem de que nos acusar. Porque hoje, queridos, isso que eu estou falando aqui parece até, irmão, não, parece até que não acontece, mas acontece. O que tem de muitos irmãos na igreja que sofrem acusações constantes do adversário, que vivem aprisionados porque não tem a coragem, por não se achar o suficiente justo para estar com Deus, para entrar na presença de Deus. Tem, irmão, eu tenho, porque eu sei o que estou falando. Nós vivemos o dia a dia da igreja, o dia a dia dos irmãos. Às vezes o irmão não tem que cometer uma falha, e esse irmão não tem coragem mais de se achegar a Deus, não tem coragem mais de se ajoelhar diante de Deus, porque acha que Deus não vai perdoar, e aí o inimigo trabalha na mente desse irmão, trabalhando o seu afastamento, o seu distanciamento da igreja, do corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então que Deus, nessa lição, possa trabalhar no coração desses irmãos esse propósito dessa disciplina bíblica, né? Que é manter a honra, manter o freamento do pecado, tá certo? E que o irmão que cometeu a infração, digamos assim, ou que foi sujeito a ser aplicada essa disciplina, ele não se sinta como se estivesse desviado, porque ele não está desviado. Ele está apenas um momento de reflexão, um momento de comunhão
com Deus, um momento de pensamento, um momento de reflexão com o Senhor nosso Deus. Então, que nesta aula do próximo domingo, que se aproxima, a disciplina na igreja, a importância dela, querido professor, querido aluno. É claro que aqui estamos trabalhando, só dando aqui mais uma pincelada, tá certo? Na Escola Bíblica Dominical, trabalharemos com mais informações sobre esse assunto. Por isso que eu finalizo aqui, te convidando para estarmos na Escola Bíblica Dominical no próximo domingo. Eu tenho certeza que Deus vai usar esta lição como um instrumento vivo para a minha vida e para a sua vida. Tá ok, Léo? Então esse foi o seu momento, Escola Bíblica Dominical, convidando você para estar no próximo domingo, aprendendo mais do Senhor nosso Deus. Vem com a família pra EBD. Oração move o coração de Deus. Professores, alunos, juntos oremos ao Senhor. Muito bem, professores, muito bem, alunos, oremos ao Senhor nesta manhã de terça-feira. Bendito Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos, agradecemos por essa oportunidade, estamos aqui nesse veículo de comunicação. Senhor, eu quero apresentar nesse momento a todos os nossos professores de Escola Bíblica Dominical. Quero apresentar nesse momento todos os nossos coordenadores, Pai querido. Apresentar nesse momento todos os nossos secretários da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Senhor, desperta o teu povo, desperta a tua igreja, para estar aprendendo mais do Senhor nosso Deus. Estamos vivendo nos últimos tempos, sempre na história houve a necessidade de estarmos aprendendo de Ti. Mas, sobretudo, nos últimos dias que estamos vivendo, precisamos estreitar esse relacionamento de aprendizagem e de comunhão contigo. Pai, que domingo de manhã não haja nenhum embaraço para esse meu irmão, para essa minha irmã que está me ouvindo agora, que ouviu a nossa programação, Senhor. Que o Espírito Santo desperta ela, que ela possa estar no próximo domingo aprendendo em uma sala de Escola Bíblica Dominical. Pai, em nome de Jesus é que nós te pedimos e por fé te agradecemos. Amém.